Então, eu vim fazer uma pergunta hoje. Onde está Deus nisso? Onde está Deus nisso? Porque eu tenho semeado, eu tenho chorado, mas não estou colhendo ainda. Onde está Deus nisso? Você me diz que Ele está aqui, mas ainda é difícil. Você me diz que Ele está aqui, mas eu ainda não venci as coisas pelas quais você diz que Ele morreu para me salvar. Onde está Deus nisso? E Jesus disse: assim é o reino de Deus. É como um homem que espalha sementes, isso não pode ser Deus, no chão, noite e dia, quer durma ou se levante. A segunda evidência de que não pode ser Deus, ele dorme. Minha Bíblia diz que Deus nunca dorme nem cochila. Então não pode ser de Deus que está falando nessa passagem, porque Deus está cuidando de você mesmo enquanto você dorme. Deus trabalha no turno da noite. Deus se senta ao lado de sua cama e Ele vai se sentar lá com você no lugar emocional mais difícil. Portanto, não pode ser Deus que é citado aqui como semeador. Então eu percebi que a estrela do texto não é a foice que colhe a colheita, nem o semeador que semeia a semente. Mas veja isso no versículo 28, e isso é tão ungido que uma corrente vai cair da vida de alguém quando eu disser isso. Verso 28, por si mesmo a semente produz grãos. Vamos ler isso. Por si mesmo o solo produz grãos. Espere, eu disse semente? Isso é o que nós pensamos. Isso é o que nós pensamos. Nós pensamos, eu tenho que fazer isso acontecer. E agora nós ficamos nervosos, e agora não temos revestimento no estômago, e agora não temos amigos porque eles não querem mais nos ouvir reclamar, e não temos mais ninguém para ligar porque eles não terão nossas respostas mesmo, porque nós achamos que temos que fazer isso sozinhos. E existem situações em sua vida agora em que você está pensando em quão difícil vai ser nessa próxima estação, nessa próxima etapa. Como vai ser difícil para mim? Onde está minha câmera? Quero pregar pro povo, dê um close na minha câmera. Como vai ser difícil para mim passar por esse período que está chegando? Como vai ser difícil para mim ir a essa reunião semana que vem? Como vai ser difícil lidar com meus filhos se eu não estou conseguindo lidar com eles agora? Como vai ser daqui a 3 anos? Como vai ser difícil para mim passar por mais um ano como este com essas orações não respondidas? Depois de terminar de dizer a ele o quão difícil vai ser, você percebe que você esqueceu que ele prometeu fazer a parte difícil. Porque cada um no texto tem um trabalho. O semeador tem o trabalho de semear, você deve semear. O ceifeiro tem o trabalho de colher, e você deve colher. Ambas as coisas são importantes. Mas você notou no versículo 28 que a coisa mais importante que aconteceu na passagem aconteceria se o homem estivesse dormindo ou acordado. Aconteceu de qualquer maneira, porque o solo por si mesmo, o solo produz os grãos. Eu poderia pregar por 13 semanas sobre o por si mesmo, o solo produz os grãos. Sim, ele precisa de uma semente para começar isso, mas ele não depende da semente de nenhuma outra forma. Eu estou tentando dizer que, embora sua função tenha uma parte, não é a parte principal. Pare de trazer a energia do protagonista para sua vida de oração, agindo como se Deus fosse te levar a acelerar todos esses níveis sem Ele. Ele não vai fazer isso. Quando você chegar na parte difícil, Ele vai fazer a parte difícil. E mesmo que sua parte pareça agora mais difícil do que você pode suportar, pense em todas as coisas difíceis que Deus já está fazendo agora, nas quais você nem está pensando. Isso me ajuda a entender que enquanto eu estou pregando que é difícil. E meu coração está batendo. Diz que ele bate cerca de 100.000 vezes por dia. Eu pesquisei, Graham. Você não costumava fazer isso. Então você só falava um número. E ele fica enviando todo o sangue por todo o meu corpo. E dizem que, eu não sei se é verdade, eu só pesquisei isso, estava na internet. E lá disse que é sangue suficiente
em meu corpo agora. E que as 22.000 respirações que eu darei hoje, veja só isso. Isso basicamente vai processar o oxigênio, e foi louco você falar de oxigênio, porque eu já queria mencionar isso. E expelirão o dióxido de carbono. Existem 300 milhões de saquinhos minúsculos, onde tudo isso acontece dentro de mim. Então, quando você diz, é o sopro de Deus nos meus pulmões, seu corpo tem 300 milhões de saquinhos minúsculos, onde as coisas boas estão sendo absorvidas e as ruins estão sendo retiradas. E Deus está fazendo tudo isso. E eu nunca ouvi cantarem um louvor sobre isso. Eu já ouvi falar dos pulmões, de encher nossos pulmões de louvores, mas nunca ouvi falar dos saquinhos, onde todo dióxido de carbono é expelido e o oxigênio é processado e enviado de volta para a corrente sanguínea. Eu nunca li nada disso, porque Deus é tão bom que nós o tomamos como garantido. Ele é tão bom que nós o tomamos por garantido. Então nos deparamos com algo duro e pensamos, isso vai ser difícil, como se o resto não fosse. As possibilidades de que você nascesse nesse tempo são tão qual é a palavra? São muito pequenas. São tão ínfimas. São tão ínfimas. O fato de você estar aqui hoje, com as oportunidades que você tem, com a vida que você tem, com a força que você tem, veja que Deus já fez tudo. Então, qual é a próxima dificuldade que você tem pela frente? Se Deus já fez um milagre com 300 milhões de saquinhos minúsculos que eu não vi no meu corpo ontem, que eu nem agradeci a Ele ontem, que eu nem sabia que estava acontecendo ontem, que eu nem tenho certeza se eu estou explicando direito hoje. Se Deus fez isso por mim, então pode mandar isso aí também, porque Deus me fez uma promessa. Ele cuida da parte difícil. Eu vou pregar isso da minha alma. Ficamos tão ansiosos quando o diabo ruge. Ficamos tão ansiosos jogando com as nossas vidas. No entanto, nós, como os discípulos, esquecemos o fato de que temos o pão conosco. Posso ensinar isso do jeito que eu queria ensinar? Eu queria que vocês tivessem 3 horas hoje. Eu te contaria como em Marcos capítulo 8, os discípulos estavam indo para uma ministração, uma missão ministerial, e eles estavam estressados, porque, veja Marcos 8,14, eles se esqueceram de trazer pão. Jesus já havia multiplicado o pão para alimentar 5.000 homens, mulheres e crianças, mas eles ainda estavam estressados, porque não importava por quantas dificuldades Deus ajudou eles a passar. Eles ainda se esqueciam do que eles tinham nele. Eles se concentravam na próxima coisa difícil. Eu preciso falar isso. Você está focando na coisa difícil. Na coisa difícil. E quando você se concentra na coisa difícil, você esquece da sua ajuda. A ironia disso, no versículo 14, os discípulos se esqueceram de trazer pão, exceto um pão que tinham consigo no barco. Próximo verso. Tenham cuidado, Jesus os advertiu. Cuidado com o fermento dos fariseus e o de Herodes. Próximo. Eles discutiram isso e disseram, é porque não temos pão. Sim, isso vai te limitar. Teste rápido. Quem é o pão da vida? Quem está no barco? Então, com o que você precisa se preocupar se você esqueceu o pão? Eu estou tentando dizer que a sua semeadura não é a coisa mais significativa quando se trata da soberania de Deus. Eu sei que você não acertou algumas coisas, eu também não. Eu sei que tem algumas coisas que você não entende, eu também não. Eu sei que é difícil ser você, eu também. Mas a coisa mais importante no barco não é o que eles esqueceram, é quem eles tinham. Como Jesus é legal, ciente da conversa deles, ele perguntou por que estão falando de não ter pão, quando tem a mim. Vocês ainda não veem nem entendem, seus corações estão duros. Vocês têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem. Vocês não lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços sobraram? 12. Eles responderam, quando eu parti 7 pães pelos 4.000, agora Jesus estava ensinando matemática. Quantas cestas cheias vocês recolheram? A resposta, 7. Ele disse a eles, vocês ainda... É isso que ele quer dizer a você hoje. Você ainda não confia em mim? Você ainda não sabe? Não sabemos. Porque aquela coisa sobre o solo que ele compartilhou é assustadora. É assustador para uma semente estar no solo.
É assustador estar no meio da sua vida. É assustador passar por um divórcio complicado. É assustador quando eles dizem não vamos renovar o seu contrato. É assustador quando você não tem seu próximo passo planejado. É assustador no solo. Mas observe que o lugar na passagem onde mais aconteceu foi o lugar que era menos visível. Se a semente permanecer na mão do semeador, ela será sempre uma semente. Mas se ela cair no chão, ela desce como semente, mas sobe como grão. Agora toque a pessoa ao lado e diga: eu vou subir diferente. Eu vou subir diferente. Eu vou subir diferente. É assim que você saberá que Deus se encontrou comigo. Porque eu não vou me parecer igual eu era quando eu sair. Eu não serei como eu era quando eu sair. É assim que é o reino de Deus. Um homem espalha sementes. E a semente está em uma trajetória para se tornar pão, que é sustento. Mas para que a semente seja pão, primeiro ela deve ser enterrada. Eu quero falar com você por um momento sobre o pão enterrado. O pão enterrado. O pão enterrado. E você diz: eu não vi nenhum pão. Em Marcos capítulo 4, sim, você viu. Jesus disse a eles que ele é o pão. Ele estava falando com eles sobre semente, mas ele é pão. Ele estava dando a eles uma imagem do que é possível. E ele estava pintando isso em um nível que eles podiam compreender. E eles entenderam. A semente não pode ficar na sua mão e se tornar uma colheita. Eu estou tentando te dizer: deixe ir. Deixe ir. Deixe ir sua necessidade de controlar as pessoas e comece a ajustar o seu acesso. Deixe ir sua necessidade de que os dados façam sentido e comece a verificar com Deus mais do que você verifica os gráficos. Eu estou dizendo, deixe ir. Vamos lá, seu amigo precisa de um encorajamento agora. Diga a ele, deixe ir. Porque se você não deixar ir, ela sempre será isso. Mas se ela entrar no solo... Vamos voltar ao nosso versículo-chave. Esse vai ser meu novo verso de vida. Até semana que vem. Marcos 4, 28. O solo por si mesmo. O solo. Então, o solo representa Deus. Então, o solo representa: nele eu vivo, me movo e tenho meu ser. Então, o solo me permite saber que quando a semente saiu de vista, ela não foi embora. Ela foi a algum lugar para mudar. Tudo em sua vida tem que passar pelo solo para se tornar o que deve ser. Se nunca for plantado, nunca se tornará grão. Se nunca se tornar grão, nunca será pão. Se nunca for pão, então nunca será o que deveria ser. Então, antes que possa ser pão, eu não sei para quem é isso, eu estou tentando te encontrar. Antes que possa ser pão, isso tem que ser enterrado. Você nunca ouviu falar de pão enterrado? Porque você só vê isso na padaria. Você apenas olha para a vida de alguém e diz: eles são tão pacientes, eles são maravilhosos, eles são tão incríveis. Bem antes de se tornarem pão, vou te dizer o que eles fizeram. Eles foram enterrados. Eles passaram por alguma coisa que fez brotar alguma coisa, que mudou alguma coisa, que rompeu alguma coisa. Eu estou te dizendo, Deus te colocou neste lugar em sua vida, porque Ele está puxando alguma coisa, para romper alguma coisa, para produzir pão. Vai ser pão. Não vai ser rápido, mas vai ser pão. Vai ser pão para os seus filhos. Vai ser pão para a sua comunidade. Toque 7 pessoas e diga: vai ser pão. Está enterrado agora, mas vai ser pão. É desconfortável agora, mas vai ser pão. Não parece bom agora. Você já se sentiu como: eu não consigo nem ver nada acontecendo na minha vida. Isso não está fazendo diferença para todos que se sentem desapontados. Eu quero que saibam que não é uma morte, é um estágio de desenvolvimento.
Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.